Olá a todos, eu sou Marcos Nunes, professor de Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e essa é mais uma aula da disciplina de Introdução à Modelagem de Big Data. Vocês podem acompanhar o restante da disciplina no site introbigdata.org e podem saber mais sobre mim e o meu trabalho no site marcosnunes.me. Os links estão aqui na descrição do vídeo. A gente precisa falar a respeito de validação cruzada, porque os métodos que a gente vai ver a partir de agora nessa disciplina são computacionalmente complexos. Eles vão envolver alguns passos extras no ajuste dos modelos que normalmente não são utilizados nos métodos paramétricos que a gente está acostumado, tipo regressão linear ou regressão logística. Os dois conceitos principais que vão permitir que a gente avalie se os nossos modelos foram bem ajustados são a divisão dos dados em conjuntos de treino e teste e a validação cruzada. Os conjuntos de treino e teste são utilizados principalmente nesses algoritmos que a gente convencionou chamar de algoritmos de aprendizagem de máquina. Os algoritmos são as ferramentas que a gente vai usar para descobrir padrões nos nossos dados. O que eles vão permitir que a gente faça é generalizar comportamentos que estão presentes nos dados. A gente vai procurar, então, relações entre os dados e tentar descobrir que padrões são esses que podem governar a relação entre aquilo que a gente está analisando. Em primeiro lugar, a gente precisa decidir qual é o tipo de problema que a gente está resolvendo. É um problema que é considerado uma classificação ou uma regressão? Para decidir isso, a gente vai olhar a nossa variável resposta. A nossa variável resposta, aquilo que a gente está querendo estimar, é algo categórico ou é algo numérico? Se a resposta for categorizada, então a gente está fazendo uma tarefa de classificação. Se eu quiser, por exemplo, determinar se o cliente de algum banco vai receber um empréstimo ou não. Eu só quero saber se a pessoa tem condições, dado o histórico dela, de receber um empréstimo a partir do banco ou se ela não tem condições de receber. Nesse caso, eu estou com um problema de classificação. Eu quero classificar essa pessoa, esse cliente, como sendo apto a receber um empréstimo ou não apto a receber um empréstimo. Se por outro lado eu quiser, nesse mesmo banco, criar um algoritmo que decida o quanto de dinheiro essa pessoa pode receber de empréstimo, ou seja, eu quero um valor numérico, se esse empréstimo vai ser de 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão de reais, então eu estou com um problema de regressão. A minha resposta vai ser um número, ela não vai ser um nível de uma variável categórica. Então, o tipo de tarefa que a gente vai fazer depende do tipo de variável resposta que eu tenho. Se a variável resposta é categórica, classificação; se a variável resposta é numérica, regressão. Além disso, eu preciso definir quais são os dois tipos de tarefas que a gente pode resolver com a aprendizagem de máquina. Esses dois tipos de tarefas podem ser divididos em dois grandes grupos, que são a aprendizagem supervisionada e a aprendizagem não supervisionada. Na aprendizagem supervisionada, existe um conjunto de treino, no qual o algoritmo que eu vou utilizar para resolver o problema se baseia para encontrar as relações entre os dados. E aí a minha variável resposta vai ter os seus valores bem definidos. Já no caso da aprendizagem não supervisionada, não existe esse conjunto de treino. Além disso, eu não tenho os valores da minha variável resposta bem definidos. Então a gente pode pegar aquela ideia que eu falei anteriormente, da classificação e da regressão, e colocar isso dentro do pacote da aprendizagem supervisionada. Porque para essas duas tarefas, eu já vou saber qual é o valor da minha variável resposta. A aprendizagem não supervisionada são aquelas tarefas de clusterização, quando eu tenho os meus conjuntos de dados e quero dividir eles em grupos, mas eu não sei exatamente quantos grupos são. Quando a gente aplica um algoritmo de aprendizagem supervisionada, a gente precisa ser capaz de avaliar o quão bom ou quão ruim é o nosso método. A gente precisa ter alguma ferramenta que diga se aquele ajuste que foi feito aos dados é bom ou não. A maneira mais comum da gente fazer isso é através da divisão dos nossos dados originais em dois conjuntos. Um que a gente chama de conjunto de treino e outro que a gente chama de um conjunto de teste. O conjunto de treino vai ser aquele no qual a gente aplica o nosso algoritmo, informando para ele a resposta correta.
Normalmente, a gente vai pegar aí de 50% a 80% dos dados originais no conjunto de treino, para o algoritmo ser treinado, ser ajustado e com isso conseguir prever com a maior exatidão possível os outputs que nos interessam, ou seja, a nossa variável resposta, seja ela categórica ou numérica. O conjunto de teste é aquele que a gente utiliza para prever os resultados e verificar como o algoritmo se comportaria em dados reais. Então eu coletei meu conjunto de dados, divido ele em treino e teste, ajusto o meu modelo no conjunto de treino e depois verifico qual é o desempenho desse algoritmo treinado no conjunto de teste. É como se eu estivesse simulando uma coleta de novos dados. Normalmente, a gente vai utilizar de 50% a 20% dos dados originais no conjunto de testes. Esse percentual vai depender daquele percentual utilizado no conjunto de treino, porque a união do conjunto de treino e do teste dá o tamanho completo dos nossos dados, então um é complementar do outro. Fazendo o ajuste no conjunto de treino e avaliando depois no conjunto de teste, é que a gente consegue avaliar quão bem o nosso algoritmo está conseguindo prever resultados novos que não estavam no conjunto original, ou seja, a gente está trabalhando com um tipo de simulação de coleta de novos dados. Para poder avaliar o desempenho desses algoritmos, a gente tem métricas de avaliação. Para os algoritmos de classificação, a gente tem medidas como sensitividade e especificidade, além de outras que eu vou falar logo em seguida. A sensitividade é a razão entre o número de positivos encontrados pelo modelo pelo total de positivo nos dados. Então, eu vejo quantos positivos o meu modelo encontrou e divido pelo total de positivos que estão nos meus dados. Já a especificidade é a razão entre o número de negativos encontrados pelo modelo pelo total de negativos nos dados. Então, se eu tenho essa tabela de dupla entrada, com as minhas referências divididas em positivo e negativo, lembrando que se é uma tarefa de aprendizagem supervisionada, eu sei o que é positivo e negativo no meu contexto, e tenho também o resultado da minha predição, também dividido entre positivo e negativo. Então é uma tabela de dupla entrada, eu tenho 4 combinações possíveis e estou dando um valor para cada uma delas, então A, B, C e D nesse caso. Eu tenho então uma medida geral para esse meu modelo, que é a acurácia, que em resumo é o número de vezes que o meu algoritmo acertou os positivos e os negativos. Então vejam que ali na fórmula da acurácia eu tenho A mais D, que são os positivos, que são referência e que meu algoritmo encontrou, com os negativos, que são referência e que meu algoritmo encontrou. Somo esses dois valores e divido pelo total de casos da minha amostra, e isso é a acurácia. Sensitividade, então, vai ser uma medida dos verdadeiros positivos, então vejam que a fórmula é A sobre A mais C, e isso nada mais é do que o número de positivos que o meu modelo encontrou, dividido pelo total de positivos que eu tenho nos meus dados. Especificidade de modo análogo são os negativos que o meu modelo encontrou, dividido pelo total de negativos que eu tenho nos meus dados. Além disso, tem uma outra medida que eu não vou trabalhar agora, a gente vai ver isso quando estiver trabalhando com o nosso primeiro modelo de classificação, que é a curva ROC, que é um gráfico que vai juntar a sensitividade, ou seja, os verdadeiros positivos, e vai ser um gráfico que vai comparar a sensitividade com 1 menos a especificidade. Nesse caso, os falsos positivos. Uma outra medida que a gente tem, que é um pouquinho mais complicada de calcular, é o kappa. O kappa depende da acurácia, então vejam que no slide anterior eu estava calculando um P0, então esse P0 que tem na fórmula do kappa é o valor da acurácia. O kappa então também serve como uma medida global do resultado do meu algoritmo, assim como a acurácia, mas ele é dado em relação à baseline da minha tarefa. Por exemplo, eu posso ter um conjunto de dados que não é balanceado, então, num caso como esse, o kappa para mim é muito mais informativo do que a acurácia. Para a gente avaliar a eficiência de um algoritmo de regressão, a gente vai usar outras medidas, como por exemplo o erro quadrático médio, o erro absoluto médio e o coeficiente de determinação. Elas sozinhas não dizem muita coisa, mas é bom a gente comparar elas entre si, em alguns casos utilizar mais de uma medida,
assim como no caso da classificação, para poder avaliar como está o desempenho do nosso algoritmo. Então, vamos supor que eu tenho uma amostra de tamanho n, com as observações y e i variando de 1 até n. E vamos supor que eu tenho alguma maneira de estimar esses valores de y e i. E vou chamar esses valores estimados de y chapéu i. O erro quadrático médio vai ser então a soma dessas diferenças do y i menos y chapéu 1 elevado ao quadrado e tirado a média. Normalmente a gente não usa o erro quadrático médio, a gente prefere usar o RMSE, que é a sigla em inglês para Root Mean Squared Error, ou seja, é a raiz do erro quadrático médio. Então nada mais é do que pegar o erro quadrático médio e tirar a raiz quadrada. Normalmente se usa a raiz do erro quadrático médio porque a unidade do erro quadrático médio é ao quadrado. Quando eu tiro a raiz disso para ter o RMSE, é a mesma unidade do problema no qual estou trabalhando. Então a interpretabilidade fica um pouquinho melhor. A gente tem também o erro absoluto médio, que vai ser a diferença em módulo entre o YI e o Y chapéu I, e aí a gente tira a média disso. E a gente tem também o coeficiente de determinação, que a gente vai pegar aquela ideia do R2 da regressão linear simples e vai expandir isso para outros métodos de regressão. Então, aquele meu y chapéu i não necessariamente vai ser a equação da reta aplicada aos dados, mas sim o valor predito por qualquer método de regressão que a gente utilizar aqui nessa disciplina. E o y barra continua sendo a média geral da variável resposta. O ideal é que as medidas de ajuste do nosso modelo sejam similares nos conjuntos de treino e teste. Então, se eu conseguir uma acurácia de 80%, por exemplo, no conjunto de treino, eu gostaria que, ao aplicar esse meu modelo ajustado no conjunto de teste, essa acurácia também esteja aí em torno de 80%. A gente vai fazer isso para verificar que não houve sobreajuste ou overfitting nos nossos dados. O que é o overfitting? Se a gente tem um modelo que está sobreajustado, isso significa que ele está muito bem ajustado aos dados originais, aos dados que a gente coletou na nossa amostra, mas que esse modelo não é generalizável, ou seja, quando entrarem informações novas, quando eu coletar dados novos, eu não vou conseguir prever esses dados de maneira adequada porque eu tenho um sobreajuste. Aqui então é um gráfico mostrando como é que esse sobreajuste ocorre na prática. Eu tenho um conjunto de dados que aqui eu coloquei de preto e eu ajustei dois modelos a esses dados. O modelo 1, que está em azul escuro, e o modelo 2, que está em amarelo. Vejam que o erro quadrático médio do modelo 2 ele é zero, porque essa curva amarela ela conseguiu prever com exatidão todos os pontos da minha amostra. Ela não está cometendo erro nenhum. Por outro lado, esse modelo não é generalizável. Qualquer observação nova que surgir nesse conjunto de dados, caso eu queira fazer novas predições, ela não vai conseguir ser bem prevista porque esse modelo ele está sobreajustado. Faz muito mais sentido usar um modelo com erro quadrático um pouco maior, que é esse modelo 1, que não acerta todos os pontos, mas que quando forem surgindo novos pontos para eu realizar minhas predições, eles vão estar sendo melhor previstos pelo modelo 1 do que pelo modelo 2. Terminada essa divisão em treino e teste, a gente consegue ter uma outra maneira mais sofisticada de ajustar os nossos algoritmos, ou de pelo menos avaliar como eles estão se comportando. E essa forma é a validação cruzada. Então, em vez de eu dividir os dados apenas uma vez em treino e teste, porque isso ainda pode gerar algum tipo de vício, a gente pode se perguntar por que a gente não realiza essa divisão em treino e teste mais de uma vez. Dessa forma, se eu tiver eventos anômalos, alguns pontos de influência, alguns outliers nos meus dados, eu vou conseguir diluir essa ocorrência desses eventos anômalos em vários conjuntos diferentes de treino e teste. E aí a validação cruzada vem nos ajudar nesse sentido. Ela vai ser um método de reamostragem, ou resampling, que se baseia na ideia de tomar diversas amostras aleatórias da mesma população. Por isso, ela é uma técnica de reamostragem. Eu coletei meus dados uma vez
e vou realizar várias reamostragens dentro desses dados já coletados. Ou seja, as amostras aleatórias que eu vou estar gerando para validação cruzada não são obtidas rodando um novo experimento ou indo a campo coletar novos dados. Elas vão ser tomadas a partir da amostra que a gente já obteve. O procedimento geral para fazer uma validação cruzada é o seguinte: eu vou pegar o meu conjunto de dados e vou criar k-partições aleatórias dentro dele com o mesmo tamanho aproximado. Para cada j variando de 1 até k, eu vou treinar o meu modelo em todos os blocos, exceto no bloco j da vez. Vou testar o meu modelo no bloco j, vou estimar o erro em cada bloco j e aí eu vou calcular a média desses erros para todos os blocos da minha validação cruzada. De maneira gráfica, o que eu estou fazendo é isso que está nesse diagrama aqui. Vamos supor que eu peguei o meu conjunto de dados original, então isso é representado por esse retângulo contíguo. Então eu dividi ele em k-folds, ou seja, quando a gente fala de validação cruzada, a gente fala de validação cruzada com k-folds. Nesse caso aqui, eu dividi em 5 folds. Então o que eu estou fazendo? Para o modelo 1, eu vou utilizar esses 4 retângulos brancos aqui como sendo o meu conjunto de treino. Ajustado o modelo nesse subconjunto aqui, eu vou testar ele nesse retângulo verde, que vai ser o meu conjunto de teste. E para esse modelo 1, eu tenho uma medida de erro, seja para uma tarefa de classificação ou de regressão. Para o segundo caso, eu vou ter de novo meu conjunto de dados completo aqui, mas eu vou retirar do conjunto de treino outro bloco que estava presente no modelo 1 e agora deixa de estar presente para o modelo 2. Vou ajustar nos retângulos brancos o meu modelo e vou estimar o erro dele no conjunto de teste representado pelo retângulo verde. E assim sucessivamente, para o modelo 3, modelo 4, modelo 5. No final, eu calculo uma média dos erros de cada estimação para cada um desses modelos e aí tem uma ideia geral de como está o desempenho do meu algoritmo. De maneira gráfica, o processo completo se comporta da seguinte maneira. Eu vou pegar o meu conjunto de dados original, que foi coletado, e vou dividir esses meus dados em treino e teste. Vou fazer isso em toda análise que eu for realizar. Pegando o conjunto de treino, eu vou fazer a minha validação cruzada. Feita a validação cruzada, vou verificar o resultado obtido no conjunto de teste, ou seja, esses dois métodos se complementam. Fazer apenas a validação cruzada não é suficiente, fazer apenas a divisão em treino e teste não é suficiente. O ideal é combinar esses dois para eu conseguir ter certeza de que eu não estou fazendo nenhum sobreajuste, nenhum overfitting. Então esse é o diagrama que representa esse processo. Então eu tenho meus dados completos aqui em cima, que vão ser divididos em dois grupos, conjunto de treino e o conjunto de teste. Dentro do conjunto de treino, eu vou fazer a minha validação cruzada com K reamostragens. Então aqui eu tenho a reamostragem 1, reamostragem 2 até a reamostragem K. Dentro de cada uma dessas reamostragens, que são os J's que eu comentei anteriormente a respeito da validação cruzada, eu vou fazer a minha primeira análise, ou seja, dentro dessa primeira reamostragem aqui eu vou ter um conjunto de treino, que vai ser avaliado dentro desse subconjunto aqui de teste. Vou fazer isso para a reamostragem 2, onde eu vou ter a análise 2 e avaliação 2, e assim sucessivamente até a minha késima análise e a minha késima avaliação. Feito tudo isso, eu junto esses resultados dessas K reamostragens para avaliar o desempenho do meu algoritmo e se ele for bom o suficiente, eu aplico no meu conjunto de teste para ver se o comportamento dos resultados que eu obtive no conjunto de treino se replicam no conjunto de teste, se replicam no sentido de serem similares. Se esses resultados forem similares, eu acredito que eu tive um modelo bem ajustado. Então, era isso para falar sobre validação cruzada. Na próxima aula, eu vou mostrar como é que a gente pode usar esses conceitos da validação cruzada para ajustar um modelo de regressão linear simples aos nossos dados. Até lá!